não é uma coisa normal na nossa vida. É um momento de falta dessa tensão, dessa pressão saudável que todos devemos ter. E louvamos a Deus porque debaixo da pressão do dia a dia, nós também somos obrigados a reagir diante dos desafios da vida. É isso que torna a vida dinâmica e ativa. E reservar um tempo que nós temos como um tempo especial para juntos nos reunirmos é um privilégio. Muitos dos nossos irmãos têm vontade, mas não podem fazer. Em algumas partes da Nigéria hoje não podem. Eu estava a ver uma reportagem de uma igreja que foi queimada, o teto ficou consumido e ainda estão lá as paredes, mas no domingo seguinte, depois daquele incêndio, a igreja estava lá reunida. E como há a possibilidade de filmar hoje com drones, então pode-se filmar o culto a céu aberto, mas o povo feliz por poder adorar o Senhor Jesus Cristo. Foi uma resposta terrível, pacífica, diante daqueles que pensaram que, queimando aquele espaço, então os cristãos já não teriam nem vontade, nem coragem de estarem juntos, mas eles lá estiveram para louvar o seu Deus. Então, quando nós podemos cultuar a Deus ainda com toda a calma do mundo, sem polícia à porta, então temos que agradecer a Deus e aproveitar essa ocasião também. Sei que também está a acontecer, para além do encontro que houve ali em Espanha, com os nossos irmãos da Bereia, e também está a acontecer um encontro este fim de semana em Águas Madeiras, com jovens. Não sei se são jovens de todas as idades, da juventude, ou só uma faixa, mas sei que os jovens estão lá. Aliás, duas jovens da nossa comunidade estão lá, a Ana Raquel e a Daniela estão lá. Começou na sexta, termina hoje, portanto, o encontro. Então vamos lembrar também dessas nossas duas jovens que estão lá a participar, com outros jovens do país, obviamente, aproveitando esse fim de semana. Amados, vamos então para a palavra do nosso Deus. Nós já cantamos louvores ao nosso Deus e o culto também é isso, não é? É um diálogo, um culto na expressão bíblica, não é uma espécie de uma missa ou qualquer encontro onde as pessoas estão lá para ouvir. Também o culto não é necessariamente uma aula de teologia, onde só se ensinam as verdades bíblicas. Do outro lado, as pessoas sentadas ou a tomarem tirar algumas notas sobre aquilo que está a ser dito. O culto é dinâmico, na perspectiva bíblica, sempre foi. Quando nós lemos o culto do Antigo Testamento, vemos a azáfama de tanta coisa que aconteceu nos cultos, com tanta coisa, nós nem sequer muitas vezes paramos para imaginar o que é um culto, no contexto judaico, não é? Com sacrifícios, com movimentos, com provavelmente sangue no chão, sacrifício de animais, que era terrível no bom sentido, não é? Era atividade constante, não é? Por isso, perder aquilo tudo chocou alguns judeus que tinham aceito Jesus como Salvador, como Messias prometido, e estavam, com o passar do tempo, a afastar-se daquele ambiente ou impedidos de ir lá, porque foi mesmo isso que aconteceu. Estavam rodeados dos apóstolos, até nas sinagogas, as pessoas eram afastadas ou impedidas de participar, e como nós podemos imaginar, isso cria um conflito interior. Vale a pena perder tudo isso? Será que esses grupos tão pequeninos têm razão? São verdadeiras, mesmo aquilo que nós ouvimos, que o Messias já veio e alguns que se converteram depois nem sequer viram Jesus fisicamente? Vale a pena continuar? Esse é o grande desafio, não é? Esse é o grande desafio. E a razão desta carta também. Então vamos voltar a ler os primeiros 4 versículos da carta aos Hebreus. Hebreus, capítulo 1, versos 1 a 4. Nós já fizemos a introdução e fizemos uma visão panorâmica da carta também. É sempre bom começar assim, não é? Esse é o melhor método científico, em qualquer área. Estudamos o todo, ou seja, na anatomia, estudamos o corpo todo, depois vamos estudar os sistemas que estão no corpo, depois as outras partes e chegamos à especialização. É sempre assim. Quem não apanha a ideia geral, não é? A matemática é uma quebra-cabeça para muita gente,
E dizem os especialistas que não apanha o ritmo logo na escola primária, ou mais ou menos ali, não consegue apanhar a lógica, às vezes é muito difícil. Não é porque a disciplina seja impossível, mas às vezes não apanhamos o ritmo, o fio condutor, e quem o apanha, até aquilo que parecia impossível se torna possível. É sempre assim. Então é bom começar do geral, do quadro geral, panorâmico, para o pormenor. É isso que nós fizemos no domingo com algumas passagens difíceis desta carta. Essa é uma das cartas, das passagens mais difíceis do Novo Testamento sobre a verdade cristã. Vamos ler o que diz a palavra do nosso Deus. Hebreus capítulo 1, versos 1 a 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, até aqui. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Obrigado pela tua revelação. A palavra que orienta as nossas vidas, que instrui a nossa mente, que nos ajuda a tomar decisões corretas durante a nossa viagem, a nossa peregrinação, a nossa caminhada nesta terra. E obrigado pelo privilégio de a termos nas nossas mãos, nas nossas casas, com várias direções do Pai Santo. Ajuda-nos, portanto, a arrumá-la, a dedicar tempo para estudarmos, a fim de que ela ilumine as nossas vidas e também nos mostre a beleza da tua pessoa. Ajuda-me também na comunicação das verdades que estão aqui nesta carta, que eu seja leal também e claro, ajudando neste sentido também o teu povo a amar-te a ti como dono da palavra, o Deus da palavra, e amar a tua palavra como proveniente de ti. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós já vimos que esta carta, como está dividida nas nossas Bíblias, tem 13 capítulos. E o autor vai fazendo uma espécie de apresentação da sua tese, depois faz a advertência. Então não é aquele tipo de cartas como as cartas de Paulo. Podemos dizer, até aqui tudo foi doutrina e a partir de agora é a prática. Nesta carta não. É uma das provas de que não pode ter sido escrito por Paulo. É porque Paulo tinha essa estrutura lógica do seu pensamento e também Paulo se apresentava. Logo a primeira coisa é dizer, eu, Paulo, apóstolo, servo de Jesus Cristo, para toda a gente ter essa certeza. E o autor desta carta não mencionou quem era, quem foi, e nós não sabemos, apesar de algumas traduções ou versões trazerem carta de Paulo aos Hebreus. E vários autores também foram mencionados, mas não está aqui na carta, não é a parte mais importante, mas o autor quis fazer isso. Vocês vão ver que ao longo da carta ele vai fazendo isso. O tema, a melhor forma de compreendermos a carta é que ele vai, ao longo de toda a carta, comparar a antiga aliança com a nova. Essa é a tese que ele vai, não é? Porque o problema que ele está a tratar é da apostasia. As pessoas estavam a regressar, digamos assim, ao judaísmo como religião. Atenção aqui, não é? Havia pessoas que aguardavam o Messias, pessoas que receberam o Senhor Jesus Cristo, alguns até o identificaram ao longo da sua infância, e nós temos, por exemplo, Ana, lá no templo a profetizar, temos o Simeão, que recebeu Jesus como bebê, e diz o texto bíblico que ele aguardava a esperança de Israel, e Deus iluminou a sua mente, e o Espírito Santo mostrou que aquele bebê ali era a esperança de Israel. Então havia várias pessoas que em Israel que tinham a percepção espiritual de que o Messias já tinha vindo. E quando Jesus começou o seu ministério, mais ainda pessoas, aliás, a igreja começou toda ela, no Novo Testamento, como uma igreja judaica, não havia gentios ainda. Jesus veio como judeu, ele disse à mulher samaritana que a salvação veio pelos judeus, e durante o ministério de Jesus Cristo, sobretudo aí, naquele período, é que alguns gentios começaram a entrar também. Jesus passou por Samaria, passou por outras terras, e várias pessoas reconheceram Jesus como aquele que tinha vindo como a representação do próprio Deus.
E o problema que estava a acontecer a esses destinatários da carta é que muitos estavam a abandonar a fé em Cristo que tinham um dia professado. Aquilo que se chama tecnicamente de apostasia. Abandonar a verdade que um dia foi uma verdade para nós. E nós conhecemos pessoas assim. Eu dei um exemplo que eu uso, entre vários outros, mas esse impressionou-me mais. Eu era muito novo ainda a ouvir alguém que cantava, que ensinava, que estava na igreja, a dizer que tudo aquilo que não passava na mentira foi traumático para mim. Eu quis saber se ele estava a brincar, estava a dizer assim, mas eu disse não. E ele até me disse que o senhor estava ali porque ainda não tinha adquirido a maturidade. Disse, quando tu entendes as coisas, vais ver que vais abandonar tudo. Isso fez-me muito mal, muito mal. Então há isso que acontece, nós conhecemos pessoas que um dia estiveram na igreja, algumas foram batizadas, foram líderes de jovens a nível nacional, local, fizeram muitas coisas, e um dia desses desapareceram, e quando voltamos a encontrarmos com elas simplesmente já não acredito nisso. Posso justificar, foi a faculdade, foi a professor de filosofia, tudo pode ser invocado, mas simplesmente as pessoas acham que já não, aquilo que creram foi mais ou falta de maturidade, ou falta de clareza, ou falta de conhecimento científico, seja lá o que as pessoas queiram invocar. Então o autor está a lidar com, sobretudo, com os seus compatriotas, porque esse era o problema. Eles é que foram agraciados por Deus ao longo da história com tantas bênçãos. E quem já chega a Cristo e reconhece Jesus como o Messias vindo e ter depositado fé em Jesus Cristo, como é que agora vai voltar atrás? Não é? Porque já havia muita gente que acreditava no ministério de Jesus, inclusive a liderança judaica. Às vezes nós ensinamos e nós fica-se uma ideia, temos uma percepção de que é a liderança religiosa daquele tempo, toda a liderança religiosa rejeitou a Jesus. Não é verdade. Havia até fariseus que passaram a crer em Jesus, para não falar de Saulo. Havia mesmo outros que faziam parte já do ambiente do culto de Israel, que ouviam aquele mestre e achavam que ele era diferente. Muitos exemplos é Nicodemos, que era o principal em Israel, assim que ele é identificado em João capítulo 3. Um principal. Arque significa alguém que tinha nome. Toda a gente de Israel provavelmente conhecia aquele homem. Se não em todo o país, pelo menos em Jerusalém. Ele teve aquela conversa com Jesus e nós vemos a transformação. O que é que nos prova a transformação? Porque quando Jesus mais tarde é julgado e posto em causa, nós vemos a intervenção de Nicodemos até na morte de Jesus. Então, que mostra que havia a liderança religiosa que cria em Jesus como o Messias enviado pelo Senhor Jesus Cristo. Não era só o povo comum. É claro que no princípio foi assim. No início foi mais o povo que acreditou em Jesus. A liderança não quis. Aliás, nós temos passagens no Novo Testamento onde os próprios fariseus dizem, não vê que só seguem essa gente que não sabe nada. E usa-se ali até uma expressão muito ofensiva, não é? Essa gente que não conhece a palavra, é que segue Jesus. Vocês viram entre as pessoas mais informadas em termos religiosos atrás de Jesus? Só vai a Coméia. Só vai o povo comum, essa gente que não sabe nada. Isso sim foi no princípio. Mas com o passar do tempo, alguma liderança foi inclusive até a parte que organizava o próprio culto. Vários sacerdotes ouviram Jesus Cristo e creram na mensagem de que Jesus era o Messias. Eu só vou citar aqui os irmãos uma passagem, há várias passagens, mas vamos ficar só com uma. E eu escolhi essa passagem porque está num contexto muito especial. Atos capítulo 6. Não sabem que Atos capítulo 6 é o momento da escolha, pelo menos em termos da narrativa de Lucas, é o momento da escolha dos diáconos, não é? Os apóstolos estavam atarefados, havia problemas sociais, lidar com pobres na igreja, sobretudo as viúvas, e havia uma espécie quase que de tribalismo ali, declarado, não sabemos se era real, mas havia viúvas que achavam que as viúvas hebreias, ou seja, talvez os residentes de Jerusalém, ou que falavam hebraico, qualquer coisa assim, tinham mais vantagens do que as outras. Então criou-se logo ali no início da igreja um problema tremendo. Nós somos mesmo filhos de Adão, não é? Filhos e filhas de Adão. Onde estamos reunidos, mesmo para louvar a Deus, tem que haver problemas e dimensões. Já havia naquela igreja primitiva. Então pediram aos apóstolos, que eram a liderança da igreja nova, ou dessa congregação. Vocês têm que resolver isso. Isso tem que ser a liderança a resolver. E graças a Deus os apóstolos tiveram sabedoria.
Então, sim, o assunto é sério e deve ser resolvido. Mas nós não podemos deixar o nosso ministério. Cada um está no corpo com um propósito, com dons, com ministérios distinguidos. Mas Deus nunca vai organizar uma igreja onde faltam pessoas com dons. Deus é tão rico, é tão bondoso, que onde há um grupo local das pessoas que se reúnem, Deus vai dar dons através do Espírito Santo para que a igreja funcione bem. Sempre foi assim. Se houver uma igreja onde as pessoas não têm, ou a falta de dons a operar para o bem da igreja, ou aquela igreja é uma associação apenas humana, porque Deus não permite isso. É incompreensível. Ou no Espírito bom das pessoas opera a regeneração, Ele vai dar a capacitação também. E quem não age, portanto, no meio do povo, está a desobedecer a Deus. Por mais invenções que traga. Eu não sei quais são os meus dons. Eu não tenho capacidade que os outros irmãos têm. Se eu fizesse como irmão, se eu tocasse, cantasse, pregasse, se eu fizesse qualquer coisa. Não. São desculpas que não valem para Deus. Se Deus colocou ali, Ele tem um propósito, tu és uma parte desse corpo. Então os apóstolos disseram, o problema é sério, tem que ser resolvido. Mas não somos uma igreja. Então chamaram toda a igreja. Não é? A ideia congregacional da igreja está aqui. Não é só a liderança que vai decidir. Não, a igreja tem que ser unida e tem que orar a Deus. Então diz o texto bíblico que eles levaram o assunto à igreja, a igreja orou, pediu orientação e Deus permitiu 6 pessoas para trabalharem especificamente, etc. Não é? Pronto. É para trabalhar nessa área da diaconia. Também vem a nossa base para o serviço diaconal. Diaconia apenas quer dizer, literalmente quer dizer, aquele que serve as mesas. Mas a ideia é aquele que presta serviço social dentro de uma congregação. E os apóstolos disseram, nós vamos ficar com a diaconia da palavra de oração. É muito interessante. As nossas Bíblias diz, nós ficaremos com o ministério da palavra e da oração. Mas a palavra traduzida pelo ministério ali é diaconia. Portanto, todos na igreja são diáconos. Desde os apóstolos até aquele irmão que cuida da sala. Quando nós chegamos aqui cada domingo e a nossa sala de culto está limpinho, com os bancos todos arrumados. Mas alguém vem aqui no meio da semana a fazer isso. Alguém tem que fazer isso. Posso encontrar tudo arrumado, se não estiver arrumado, faço a crítica. Mas quem quer arrumar? Não há convidados especiais no culto a Deus. Todos devem servir. Os apóstolos disseram, isso é bom, deve ser feito, mas escolhemos. E eles escolheram. Só que no mesmo contexto, agora vejam, irmãos, eu chamei essa passagem, porque diz algo muito especial aqui. Depois de dizer que escolheram essas pessoas, versículo 6, Atos 6 diz assim, apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Agora vejam o resultado. Quando uma igreja é organizada, onde todos participam para se ajudarem uns aos outros, os irmãos veem sempre, a edificação da igreja sempre é consequência. Nunca é uma causa. Quando uma igreja não está a ser orientada ou por alguma razão não está próximo de Deus, não esperemos números. Vamos inventar campanhas de evangelização, forçar a gente com marketing, mas não tem nada a ver com conversão. As pessoas até podem encher a igreja no momento, de repente fica vazia. Isso é o Atos 2, Atos 4, os irmãos foram sempre assim. Como é que a igreja estava? Estavam reunidos na doutrina dos apóstolos, no partido do pão, ajuda muito, só no fim para dizer assim. E Deus acrescentava àqueles que seriam salvos. Veja que é obra de Deus. E só como resultado. É como se Deus dissesse assim, essa casa não está bem, eu não vou trazer um bebê aqui, senão vai morrer subnutrido, etc, etc. Só quando essas condições estiverem lá, é que nós vamos ter o Espírito Santo então a mandar pessoas. Porque é uma maternidade boa para os filhos crescerem. E aqui, depois de escolherem todos, os apóstolos ficaram ali, cada um começou a fazer o problema das viúvas resolvido, tudo ali. Vejam na parte final, versículo 7. É onde eu queria chegar, diz assim. Vejam, crescia a palavra, e pensem no contexto, não é? Os apóstolos ficaram com a palavra e a oração. Deixaram outra função, outro trabalho com outros irmãos. Então Deus foi dando fruto. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém, vejam lá o que diz, se multiplicava o número dos seguidores, dos discípulos de Jesus. Agora vejam o pormenor final. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Não alguns sacerdotes, não. O texto aqui é tremendo. Lucas usa aqui um número para mostrar que eram muitos. Porque o poder de Deus está abaixo. Por isso é que alguns acham que essa carta, em vez de ser escrita aos hebreus todos, foi escrita sobretudo à liderança. Porque, imagine, e pode fazer sentido. A carta não diz, mas pode fazer sentido.
No sentido de que eles, se calhar, é que se sentiriam mais afetados. Não é? Porque estavam habituados ao serviço do templo. Culto, roupas especiais, toda a gente sabia quem era o sacerdote, porque se vestiam de forma diferente. Toda aquela pomposidade do culto, de repente, desaparece. Agora se reúnem em casas, um culto simples, cantam um hino, leem as Escrituras, recebem uma carta de um apóstolo e o culto está acabado. Onde está o brilho daquele culto em Jerusalém? Provavelmente, nós como humanos, alguma coisa vai tocar dizer assim. Será que nós não perdemos? O nosso culto é diferente. Era muito mais vivo, muito mais barulhento, muito mais... E a gente, e havia muita gente. Não precisava estar escondido aqui para cultuar a Deus. Provavelmente eles podem pensar assim. Perdemos o nosso trabalho que tínhamos ali, que nos destacava. Alguns acham que essa carta foi mais dirigida aos sacerdotes hebreus, até, por uma outra razão, pela linguagem que o autor usa. Porque é das cartas mais técnicas em termos de citação do Antigo Testamento e mais estruturadas na lógica, tirando as cartas de Paulo, obviamente. Mas ficamos com a ideia de que ele também fala respeito aos vossos líderes, isso escrevia a igreja como um todo. Então o próprio autor mostra que não, ele estava a pensar em toda a igreja, esta comunidade, não sabemos se é uma só ou várias delas, mas o facto é que ele estava a corrigir isso. Então, ao longo da carta, o que é que ele vai fazer? É uma boa forma de estabelecer a sua tese. Ele vai comparar no Cristo. Porque no Novo Testamento, o destaque está em Cristo, o Messias que já veio. Então, ele vai comparar. Quem quer voltar, antigo, então compara Cristo com as personagens que nós mais importância dávamos no nosso sistema de culto e de religião. Nesse primeiro século, não só, mas um pouco antes, os anjos eram admirados, eram sobredestacados. Parece que tudo aquilo que Deus faziam através dos anjos. Aliás, Deus sempre usou anjos. Né? Até a lei de Moisés. Nós pensamos que Deus estava lá e entregou a lei diretamente a Moisés, mas não é isso que o Novo Testamento diz. Paulo diz isso, que receberam através dos anjos. Os anjos sempre foram mediadores ativos. Não é? E tantas pessoas receberam informações pelos anjos. No Novo Testamento a mesma coisa. José, Maria, Isabel, todos receberam informações daquilo que Deus estava a fazer através dos anjos. Pastores no campo. Então os judeus davam uma grande importância na doutrina da angelologia, quase que chegando ao exagero. Nós sabemos que na carta aos Colossenses, Paulo vai dizer aqui, e alguns enfatizam culto aos anjos. Havia mesmo pessoas quase que prestavam culto aos anjos, pelo ministério que faziam. Conhece aquele episódio de alguém, as pessoas estavam a ser curadas bem perto de um tanque, e quando passava o anjo, mexia a água, então o que caía primeiro? Então o sistema de anjos dominava aquilo. E o que é que o autor vai fazer? Primeira coisa, vai comparar Jesus com os anjos. Será a mesma coisa? Por mais poderosos que sejam os anjos? Não. Então quem recebeu a lei, a grande figura da história de Israel, a religião, Moisés, então ele compara Jesus com Moisés. E isso que vai fazer ao longo de toda a carta. O quadro é fácil de perceber. E ele, assim que ele faz a comparação, apresenta o argumento que a nova aliança é superior em termos da concretização das promessas, e ele adverte. E normalmente as advertências são muito duras, como nós já vimos, quase que a indicar que o crente pode perder a salvação. Nós vimos os capítulos 6 e 10 e outros, e ele usa a disciplina como meio de Deus. Pais modernos, não toquem no menino, porque a forma de criar o menino não tocar, não chamar a razão, nunca dizer não aos filhos, porque ficam todos traumatizados, coitadinhos. É mentira. É mentira. Por isso é que temos essa sociedade de adultos e infantis. E o autor vai dizer isso no capítulo 12. Que Deus ama, ou disciplina e açoita. Corrige e açoita aquela que é mais ama. Irmãos, Deus é o ser mais bondoso que existe. Se Deus usa um método que nós achamos que não está correto, o que é que estamos a dizer sobre esse Deus? É que é um pai injusto. Mas o autor vai dizer isso. Lembra-se, a carta toda é dura. Ele tem que mostrar claramente que até pela disciplina Deus continua a amar. E é nessa carta onde encontramos a lista mais longa dos chamados heróis da fé. O que é fé, de facto, no nosso entendimento? É nesta carta onde encontramos uma das belas definições. Então o autor teve que fazer todo o esforço. O que Jesus está a fazer hoje? Ele ressuscitou, até ele está aí na cruz, está tudo consumado, morreu, ressuscitou, subiu ao céu. O que é que Jesus está a fazer hoje? Cruzou os braços,
está a olhar para aquilo que está acontecendo na natureza, o autor nos vai ajudar. Diz, não, ele está a fazer um ministério lá no céu. Então, uma carta riquíssima. Voltando aqui, o que é que ele faz? Ele apresenta Jesus Cristo. Ele tem que começar com Jesus, diz ele, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E nós vejam aqui os contrastes, não é? O autor é perito nisso. Ele diz, no passado Deus falou, e no presente também. Deus usou métodos no passado, e agora também usou um método. Deus usou mensageiros para falar, e hoje também não usa o mensageiro. Então o contraste é lindo aqui. Quer dizer, havendo Deus outrora falado, e muitas vezes, ele faz um jogo de palavras lindo aqui, não é? Polumeros pelotropos. Polumeros pelotropos. Ele falado muitas vezes, não é só uma, vários profetas, vários instrumentos para o qual, e de muitas maneiras, ele usou métodos diferentes. Brilho, manifestação, epifania, fogo. Deus usou todos os métodos possíveis para falar, sobretudo aos pais. Os pais aqui significa os pais da nação de Israel. Não é? Abraão, todos, Jacó, é a ideia aqui dos pais. Mas também qual é o método que ele usou? Qual é o instrumento que ele usou com mais frequência? Ele apareceu no fogo, apareceu na sarça, mas qual é o meio que ele mais usou? Os profetas. São os representantes divinos, é a voz divina diante das pessoas. Ele fez isso. Mas ele ficou em silêncio, já que os profetas todos morreram? Não. A tese do autor é que nestes últimos dias, vejam então aqui em português, não é? Outrora, em contraste com agora, presentemente. Neste momento, ele nos falou pelo Filho. Ele já deixa aqui claro. Deus falou de muitas maneiras, muitas vezes usou os profetas. Mas a revelação atual não fica atrás daquela revelação. Aliás, é incomparavelmente superior. Isso é importante para nós. Nossa tese é do Novo Testamento. Nada do que Deus diz em Cristo é menos importante em relação a tudo que Deus disse no passado. Nada. Quem não perceber isso, então está ainda no antigo regime. Ainda não percebeu nada. A tese do autor é que Deus usou esses homens, seus profetas. Ele usou todos os sistemas e métodos e manifestações possíveis. Falou aos nossos pais, eles não ficaram sem informação sobre Deus. Mas nós somos abençoados, porque neste último tempo, ele nos falou pelo Filho. E ele agora vai descrever quem é esse Filho. Amados, 3 pastores têm influenciado a minha vida nos últimos tempos, e no ministério também. 3. Sobretudo. Paul Washer, John Piper e o nosso amigo mais novo que nós tínhamos há 2 semanas ou 3, Vode. E uma das coisas que eu admiro mais neles, não porque eles são bons comunicadores, o melhor que comunicam, cada um com o seu estilo. Eu tive agora a oportunidade de pregar no mesmo púlpito com Paul Washer e eu ver aquele homem. Às vezes, durante a pregação, ele expressa tanto o seu afeto por Deus, ele cai no chão, fica de joelhos. Eu já ouvia pregar e ele se deita no chão, quando fala da majestade de Cristo. Disse, não aguento, foi caindo, ficou no chão, de fato e gravata. Diz que sempre que eu penso no meu Salvador, eu não tenho nada melhor. Nem a antiga aliança me pode apresentar alguém comparável com Cristo. Amados, falta-nos essa afeição com Cristo. Conhecemos as doutrinas, podemos ser muito bons teologicamente falando, mas somos frios demais. Não estou a chamar aqui ao emocionalismo, não é isso. Cada um tem a sua personalidade. Demonstrar emoção fora não significa exatamente sentir com intensidade. Não, pode ser uma falsidade, pode ser uma manipulação emocional. Mas a minha ideia aqui é que Cristo já não arrebata no nosso coração. Nós lemos sobre aquilo que Ele fez, ficamos com a informação, podemos explicá-la a muita gente, mas parece que não mexemos. Como aquele homem que viu um pregador e ele disse assim, ele pregou tanto sobre a morte de Jesus, sobre a agonia, as flechas, o sangue que ele derramou, mas o homem falava como um acadêmico, distante, frio, sempre. E alguém perguntou disso.
E ele disse que Jesus é o seu amigo. E esse alguém teve a coisa de dizer, eu vou fazer uma pergunta. É verdade a história que o Senhor está a contar? Sim, aconteceu há 2000 anos. É verdade que essa pessoa é importante, como o Senhor diz ali, que é seu amigo? É verdade isso assim. Então, ou o Senhor não está, ou ele não é seu amigo, ou essa história não é verdadeira. Mas porquê? Então aqui as verdades, sim, eu estou a ouvir as verdades. Mas eu não vejo no Senhor a realidade de quem fala do seu amigo passou por tudo isso, sendo o seu melhor amigo. Se eu contar a história do meu melhor amigo ou da minha melhor amiga que passou por um drama, vamos imaginar aquelas coisas, violação, qualquer coisa, eu não vou falar distante, frio, etc. Porque eu vou ter aquilo que os antigos chamavam compaixão. Eu vou condoer-me. É como se fosse a minha própria experiência. Então eu gosto desses pastores porque eles pregam a palavra e são doutrinariamente bem acima da média que há por aí. Mas quando eles chegam no ponto de Cristo, para eles Cristo não é só objeto da sua teologia. É o seu amigo mais próximo. E é lá na cruz, quando pensam e imaginam a Cristo Jesus, que eles sentem a sua miséria, a sua pecaminosidade. Dizia o Vólio, eu não posso viver do que louvado todos os dias. Porque aquele Salvador perfeito canta sobre mim. E o autor está a dizer nesses últimos Deus, ele nos falou pelo Filho. E o que é que Deus fez a esse Filho? Ou o que é que ele constitui esse Filho? Diz o texto, o constitui herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Estão a ver quem é Jesus? É aquele que, pela obra que realizou, ele se tornou um herdeiro de Deus Pai. Ele é Deus Filho. Mas na sua missão de Salvador, tudo aquilo que Cristo ganhou é como um presente do Pai para ele. E a Bíblia diz que um dia o Filho vai levar esse presente e apresentar ao Pai. Lá em 1 Coríntios capítulo 15. Vai apresentar o prêmio ao Pai. E diz até o texto bíblico que o próprio Filho vai se submeter ao Pai. E alguém uma vez perguntou, pastor Samuel, então Jesus não está a ser inferior? Ou não será inferior, porque vai se submeter ao Pai? Eu disse, não. Obediência, submissão não significa necessariamente inferioridade. Nós é que temos esse problema. Esposa, submetam-se aos vossos maridos. E que é isso? Isso é machismo. É colocar o homem assim, não tem nada a ver com isso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre tiveram a submissão. O Espírito veio para cumprir a obra do Pai e do Filho, e não o inferior. O Filho disse, dia e noite, eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. E não é o menor Deus. Não é isso. Em termos da economia divina, é assim que as coisas funcionam. Então Jesus, o autor está a dizer aqui, de todas as coisas, e é Ele que fez o universo. Ou melhor dizendo, Deus fez o universo com Ele. Cristo é aquele que criou o universo. Claro que em colaboração com o Pai, mas o dever foi dele, a responsabilidade dessa criação. E a ter a sua recriação também. Porque é Ele que virá para salvar a humanidade. Ele que é o resplendor da glória. A ideia aqui é da divindade. O esplendor aqui, o resplendor é o brilho. É aquilo que brilha, que quase que ofusca a nossa visão. E Cristo é isso. Tu queres ver a glória de Deus, olha para Cristo. Não olha para Moisés, nem para os anjos. Eles podem brilhar momentaneamente, porque estiveram perto de Deus. Mas quem tem o brilho constante é o Filho. E a expressão exata do seu ser. A palavra usada aqui, a expressão usada aqui é a palavra que dá, a palavra original é caráter. Ou caractere, assim que está correto. Então aquela que é a impressão, a ideia aqui do anel, que tinha a imagem de alguém. Um rei ou qualquer pessoa que colocava a sua imagem naquela alguém, anel ou qualquer coisa. Quando selava o documento, a figura que ficava lá era daquela pessoa. Ou a moeda, por exemplo. É o caráter, como diz o grego. É a expressão, é o reflexo daquela pessoa. E aqui o autor não encontrou outra palavra melhor para dizer quem vem Cristo, vem Deus. Por isso é que o discípulo perguntou, né? Jesus, nós ouvimos tudo isso também. O que eu quero saber é só nos mostrar o Pai. Mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Jesus disse, o quê? Então há tanto tempo que eu estou convosco e vocês não voltaram ao Pai e a mim? Jesus está a dizer que vocês estão a procurar o Pai noutro lugar? E esse que andou convosco por 3 anos, quem é? É claro que nós sabemos, é Deus Filho. Mas a ideia é de mostrarmos o Pai, mostramos o Deus. Isso chega para nós. Um pedido honesto daquele discípulo. Jesus disse, vocês ainda são cegos. Queres um resplendor? A imagem exata, a expressão exata de Deus está aqui. Só que em carne e osso.
E o autor diz que esse é Cristo. É essa linguagem que Deus usou. Portanto, Cristo é a própria linguagem de Deus nos últimos tempos, diz ele. E Ele não só criou o universo, mas Ele sustenta todas as coisas pelo seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade de Deus nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Quando a gente lê isso, a primeira pergunta: espera aí, então Jesus agora é superior aos anjos? Então significa, pela lógica dedutiva, de que era inferior aos anjos. Bom, não pode ser. Porque antes de ser humano, ele já era Deus. Ele é que criou também os anjos. Mas a ideia aqui é como Jesus, homem de Deus. Ele veio aqui e se tornou um ser humano. E nós sabemos pelo Salmo, hoje, que Deus criou o ser humano um pouco menor que os anjos. Então Jesus, ao aceitar se tornar-se humano, ele se humilhou ao ponto de ser inferior, em certa medida, aos próprios anjos. Vocês não imaginam a humildade desse Deus? Ele não se identificou, o autor vai dizer isso nessa carta. Não foi um dos anjos. Nem Deus enviou um dos anjos para nos falar da nossa salvação. Nem usou os anjos. Por mais brilhantes que sejam querubins, serafins, aqueles que estão ali diante do trono de Deus. Não! Ele enviou o seu filho. Mas o corpo que ele adquiriu é humano. Para ser um de nós. Por isso que, como o ser humano que é, então o autor está a dizer, ao terminar a sua missão, ele foi colocado num lugar acima dos próprios anjos. Quando o ser humano normal está abaixo dos anjos. Essa é a lógica aqui. Mas eu vou terminar com uma verdade, não consigo resistir a isso. Ele disse que ele criou, o meu filho criou todas as coisas, mas também as mantém. Amados, para quem gosta de ciência e conhece um pouco de ciência, essa afirmação aqui é abismal. É profunda demais. Tudo pode ser reduzido a átomos. Há outra divisão. Milímetro, vetor, decâmetro, nanômetro, etc. Podemos dividir hoje aquilo que nunca os antigos cientistas imaginaram. Mas vamos ficar só até ao átomo. Tudo é composto de átomos. Ou por átomos. Tudo. E na dedução mais pequena das coisas, o átomo ali é comum em todas as substâncias. Só vai adquirindo